Snap, placement, kick by Hartley, and it is good! It's good! It's good! Pigs have flown! Hell is frozen over! The Saints are on their way to the Super Bowl! Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Olá, torcedores e torcedoras do New Orleans Saints. Chegamos aqui para falar da quinta derrota consecutiva na temporada, a pior marca da era Sean Payton. O Taysom Hill foi alçado a QB titular, mas nem de longe foi capaz de mudar o retrospecto do New Orleans Saints. Injury Reserves, poderia ser esse um novo nome para essa equipe nessa temporada? Tá complicado, as lesões estão atrapalhando bastante e, além do mais, né, nós não temos aí quarterbacks capazes de, nem que seja, dar um pouquinho de competitividade ao jogo. E será que contra o Jets nós vamos ser felizes de novo? Né? É isso que a gente vai descobrir nesse episódio. Para falar desses dois jogos, nós temos aqui o Maicon. E aí, Maicon, tudo beleza? Opa, olá. A você ouvinte, aos amigos aí que vão participar do podcast também. Mais uma ideia de podcast. Cara, acho que a gente tá começando, infelizmente, a se acostumar com a série de depressão e derrotas que o New Orleans Saints está trazendo pra gente. Como você falou bem, quinta derrota seguida, a pior marca era Sean Payton, então a gente pode voltar até 2006 que a gente não vai encontrar uma marca tão negativa assim vindo do Saints, que é uma coisa bizarra nesse momento, né? Mas eu acho que a gente vai falar bastante sobre como o Saints está chegando nessa marca, né? De quais maneiras a gente está alcançando esses números negativos. Vamos falar mais. Mas estamos sem perspectiva de melhoras, né? Digamos assim. É isso aí. E hoje a gente está recebendo aqui o Enio Sampaio, lá do nosso grupo Telegram. E aí, Enio, tudo certo, cara? Tudo certo, boa noite. Finalmente bicampeão. Queria deixar isso aí. E estamos dando uma tancada compulsória, né? Essa temporada. Não é nem por opção, tá todo mundo machucando, todo mundo ficando de fora. E só nos resta esperar. É isso aí. Bom, a gente está recebendo também aqui o João Pedro, lá do @JetsNoar do Twitter, torcedor do Jets e que acompanha o time. E aí, há quanto tempo? Fala um pouquinho aí da sua relação com o Jets, João Pedro, tudo bem? Salve, Marcelo. Salve, pessoal. Bom estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. E então semana que vem a gente tem o Injury Reserve Ball, né? Porque se o Saints também sofre com lesões, a mesma coisa acontece com o Jets. Cara, a minha relação com o time começa lá em 2007, por incrível que pareça, eu vi um jogo contra o Eagles, e aí o Jets perdeu, obviamente, né? Porque nunca ganhou do Eagles. Mas aí gostei do time, eu gosto das combinações verde e branco. Torço pro Celtics na NBA e daí passei a acompanhar o time. Tive aquele breve momento de alegria ali, 2010, 2011. Desde então, só sofrimento. E aí, no futebol você é Palmeiras, Goiás, Curitiba? Isso é importante. No futebol eu acabei não pegando essa parte do verde e branco no futebol. Aliás, é uma sequência meio ruim, né? Eu torço pro Jets no futebol americano e pro Botafogo no futebol inglês, né? Então, assim, minha vida não tá muito fácil, não, cara. Não tá, não. Que isso, o Botafogo acabou de ser campeão, pô. Como assim? Tá melhorando. Pelo menos o Botafogo tá trazendo uma perspectiva agora. Eu concordo que poderia ter sido pior. Vou deixar isso aqui registrado. A situação do seu amigo Vasco aí, pô, não tá... Pois é. Tá pro lado. E é dessa forma que a gente começa o nosso We That 83. Vem com a gente, pessoal. Bom, para falar
algumas estatísticas dessa partida. Foram 69.170 torcedores no Caesars Superdome na última quinta-feira, acompanhando Dallas Cowboys 27, New Orleans Saints 17. O Saints teve 377 jardas totais contra 405. 405 jardas totais contra 377 do Dallas. Teve até um pouco mais de jardas, mas isso não se refletiu no placar. Foram 19 tentativas, 19 passes completados para 41 tentativas, 264 jardas, aéreas 2 TDs e 4 interceptações do Taysom Hill, 26 corridas para 153 jardas, das quais o Taysom Hill foi responsável por 101 jardas, foi o principal corredor em 11 tentativas, Mark Ingram com 28 jardas, o Ty Montgomery com 21 jardas, tivemos 7 faltas aí para 59 jardas, 5 conversões de terceira descida em 14 tentadas, né? E tivemos até um pouco mais de posse de bola do que o Dallas, 31 minutos contra 28, mas, como disse, não foi suficiente para vencermos a partida, muito por conta desses turnovers que atrapalharam. O time até se manteve durante um tempo numa diferença de 10 pontos para o Cowboys, né, com a defesa aparecendo, fazendo muitas jogadas, mas aí no último quarto tudo foi por água abaixo, com acho que quase umas 3 interceptações quase que seguidas ali do Taysom Hill. E aí, Maicon, fala um pouquinho desse jogo aí para nós. Olha, foi um jogo, acho que diferentemente do confronto contra o Buffalo Bills, em que a gente não teve a menor chance desde o início da partida, a gente foi engolido do começo ao fim. Esse ainda veio com períodos em que a gente tinha uma leve perspectiva de ainda conseguir um resultado positivo, né? Acho que a gente conseguiu muito ver isso no jogo, e muito pela atuação da defesa, porque apesar dos números que você levantou da questão de jardas ganhas pela defesa, pelo ataque do Cowboys, perdão, o Saints conseguiu manter o jogo muito pelo poderio defensivo e por conseguir sair do campo em momentos importantes. Então, esse foi por exemplo, um dos piores jogos do Cowboys em termos de aproveitamento de terceira descida. O Saints conseguiu muito bem neutralizar nesse sentido. A secundária teve suas falhas pontuais, como por exemplo no touchdown do Tony Pollard, que ele conseguiu 58 jardas, mas o Marcus Williams foi totalmente errado num tackle. Mas a secundária, com Bradley Roby, com o Marshon Lattimore, com o P.J. Williams principalmente, fizeram um bom jogo como um todo. Na pressão, acho que a gente vem tendo alguns problemas, mas foi um jogo em que a gente conseguiu chegar um pouquinho mais no Prescott, mas não tanto assim comparado também aos outros jogos. Foi uma leve melhora, mas nada também tão impactante. E a defesa segurou porque o ataque, apesar de ter tido muito volume, principalmente no primeiro tempo e no início do segundo, em que o Taysom Hill começou a ser mais utilizado por meio das corridas, a gente demorou bastante também para capitalizar algumas posses. Então, eu vejo um jogo que foi muito mais a defesa fazendo o seu papel e o ataque desperdiçando chances. E quando a gente pareceu que o ataque tinha encontrado uma forma de conseguir se aproximar do placar e tentar ameaçar a vitória do Cowboys, que vinha se desenhando, o Taysom Hill começou a espalhar a farofa, basicamente, né? Porque se a gente pegar, por exemplo, os primeiros 45 minutos do jogo, que seriam basicamente os 3 primeiros quartos, o Taysom Hill ele fez um jogo razoável em comparação ao nível que a gente espera dele, que a gente não espera nada dele. Então ele conseguiu entregar nesses primeiros 45 minutos, só que no quarto período, quando a gente tem que correr atrás do placar, por já não ter conseguido capitalizar as posses anteriores, e aí tem que colocar o Taysom Hill para drop back passe, e não depender tanto das corridas dele, porque o jogo terrestre começa a dinamitar o relógio, foi aí o momento em que a gente viu a principal deficiência dele, que é leitura de defesa e precisão em passe. E aí aconteceram as interceptações. Acho que a segunda interceptação, se não me falha a memória, não foi uma culpa dele, assim. Que eu lembro que a primeira foi a do Kenny Stills, eu não coloco na conta do Taysom Hill, a primeira. Porque o passe vai na mão do Kenny Stills e aí ele perde totalmente o controle e o safety do Cowboys faz uma bela jogada.
Só que as outras duas, que a primeira que foi pro Trevon Diggs, foi um passe totalmente curto que ele tentou na direção do Deontay Harris, não tinha a menor chance de dar a bola passar por um cara que é líder de interceptações na liga. E a outra ele lançou um passe na mão do defensive lineman. Então foi basicamente um jogo em que a gente se manteve mais próximo por conta da defesa do que o ataque. O ataque, apesar de ter um pouco mais de dinamismo, ainda faltou ser mais eficiente e capitalizar algumas posses. E aí, Enio, você concorda? Tem alguma outra consideração? Você acha que o Cowboys também fez uma partida ruim ou o Saints é que conseguiu equilibrar um pouco mais por tudo isso aí? Cara, assim, eu acho que a defesa do Saints tem, nos últimos anos já, segurado bastante os outros times, fazendo parecer que a gente tá competindo muito mais do que tá. Porque a gente chega no quarto período muitas vezes com possibilidade, naquela esperança pífia de ganhar o jogo, porque a defesa tá conseguindo segurar, pelo menos na média de 30 pontos ali, que era o que a gente nunca via. Então a gente tem sempre aquela chance de fazer pontos. Mas os números do Taysom Hill são bem mentirosos, né? Se a gente for olhar como passador, são números horríveis. Mas correndo, ele teve uma média muito boa até. Só que correndo atrás do prejuízo, o outro time vai sempre deixar a gente correr, né? O jogo inteiro, se deixar. Então isso prova mais uma vez, só que fosse com um quarterback que passasse um pouquinho melhor, pelo menos para não entregar, e tivesse o Camara saudável, por exemplo, a gente tinha até chance de ganhar vários dos jogos que a gente perdeu, porque a defesa segura. A defesa, assim, a gente toma 30 pontos, mas é 40, 35 minutos tomando pancada o jogo inteiro, né? Com a posse de bola mais no outro time. Então, por isso que, assim, o Cowboys não fez o melhor dos jogos, com certeza, né? Como estava sendo antes do jogo, não, mas umas 5 semanas atrás estava cotado como o melhor time da NFL e só piorou depois disso. Mas a gente tem um histórico bom com times bons. A gente consegue segurar bastante os times que têm ataques muito poderosos, porque a nossa defesa é de fato muito boa. E você falou aí dos números mentirosos, né, vamos dizer assim, do Taysom Hill. Você acha que ele trouxe um pouco mais de dinâmica e tirando os erros, né, à parte, esses turnovers e tal, ou você acha que o Simeon ainda seria a melhor opção? Cara, assim, acho que esse diagnóstico a gente já tinha nos últimos 3 anos, que o Drew Brees machucou nas 2 temporadas que ele jogou, ficou fora por 5 jogos, em 2 eu acho, foram 10 ou 9 jogos, uma coisa assim, que todas as vezes a gente pensava assim, bom, vai entrar um quarterback reserva agora, no primeiro ano foi o Bridgewater, e a gente espera que divida muito o campo com o Taysom Hill para poder equilibrar, né, já que a gente não confia nenhum nem outro. Então, esse dinamismo que a gente espera dele não é uma coisa de titularidade, né? A gente espera que ele entre e faça aquilo que ele conquistou a gente fazendo, que é entrando de vez em quando e fazendo uma jogada incrível. Se ele errar, vai ser uma vez em 10. Mas o jogo inteiro, eu acho que prejudica muito mais do que traz dinamismo. Se a gente tivesse o Camara, por exemplo, e um quarterback ruim que lança um pouquinho melhor que ele, seria melhor do que ele lançando muito mal para correr 100 jardas. E você, Maicon, diante desse último jogo, você voltaria com Trevor Siemian ou acha que o Taysom Hill ainda pode ser um pouco mais consistente nessas próximas partidas? Olha, visando a questão de produção ofensiva, eu confesso que eu não consigo imaginar o Trevor Siemian tirando muito desse ataque, ainda mais com ele todo desmantelado por lesões. Olhando pelas opções que nós temos, eu apostaria no Taysom Hill ainda, porque, obviamente, ele não é grande coisa como passador. Acho que a gente já sabe disso e tem essa noção dos últimos 2-3 anos. Mas ele traz a questão do dinamismo dele, é muito mais por ele ser um jogador que consegue ser uma ameaça dupla, entre aspas. Ele não é uma ameaça passando porque ele não... Não, é o Drew Brees, obviamente, não é um quarterback de nível alto da liga, mas você espera que, caso o Taysom Hill ele não passe a bola, ele consiga ter uma mobilidade o suficiente para poder ganhar jardas com as próprias pernas. E o Trevor Siemian, num período em que ele teve um jogo razoável para bom, para salvar os Saints de uma derrota para o Bucks, naquele jogo do Halloween, e após isso o Trevor Siemian, toda a produção dele que a gente viu nesses últimos jogos, contra Falcons, Eagles, Titans, foram tudo produção vindo de garbage time, quando o Saints já estava 2-3 touchdowns atrás, o jogo chegava no quarto período e aí as defesas já não tinham mais
com o que se preocupar em termos de segurar o Saints. Então o time conseguia ganhar as jardas para diminuir o placar e dar uma falsa sensação de que a gente ficou próximo de ganhar o jogo. E coisa que a gente não esteve. A gente só chegou próximo de ganhar um jogo que foi do Falcons, mas o Atlanta Falcons a gente conhece muito bem o histórico de pipocadas que eles têm. E ainda assim a gente conseguiu perder o jogo pros caras. Então, olhando todo o cenário que o Trevor Siemian entregou no período em que ele foi titular, e o que o Taysom Hill entregou com toda a mudança de esquema que o Saints tem com a questão de ele ser um quarterback mais móvel e de ele ser uma ameaça também correndo com a bola, eu daria a chance pro Taysom Hill jogar mais alguns jogos e aí faria uma nova avaliação se ele é um jogador certo para guiar o time pelo menos até o fim de 2021 ou se a gente vai voltar com o Trevor Siemian. Porque assim, apesar da gente também ter essa perspectiva olhando o cenário dos próximos jogos, acho que a gente tem muito, muito bem em mente de que esse não é os quarterbacks que vão levar a gente em 2022 se a gente tiver todos os nomes saudáveis. A gente sabe que eles não serão os caras que vão guiar o time no ano que vem. Então a gente também já está aceitando o nível em que a gente está por conta das lesões. E aí, quem estiver entregando melhor nesse período curto, a gente vai dar oportunidade. Pelo menos é dessa forma que eu enxergo. Perfeito. Nós temos ainda 5 jogos pela frente, né? Jets, Bucks, Dolphins, Panthers e Falcons. Com exceção do Bucks, todos os outros são times com campanhas negativas. O Dolphins também, né? Se eu não me engano, até conferir, 6-7. Então, assim, matematicamente a gente não está eliminado. Mas e aí, numa condição onde não temos mais chances de playoffs, você testaria, por exemplo, o Ian Book, né? Sei lá. É para mim? Vai lá, para vocês dois, podem responder aí. Deixa eu então. Considerando a questão de uma eliminação matemática, e que pode talvez só vir nas últimas 2 semanas, porque a NFC com a vaga de wildcard tá um ambiente muito definido, né? Porque só tem o Rams que tá bem acima, se não me falha agora, tá com 8-4 ou 7-4, e os outros times estão com campanhas em 50% ou campanha negativa. Então, pode ser que a gente encontre um cenário mais à frente e que o Saints, mesmo com o buraco em que tá, pode ter chance de playoff com combinações lá um pouco mais muito mais elaboradas e tal. Mas considerando tudo o que a gente está vendo dos dois e do pouco que eles entregam, eu acho que não vejo isso como um problema da gente abrir espaço para um calor em que a gente não só teve a oportunidade de ver em pré-temporada, porque vai encontrar um time que não vai ter perspectiva de fazer mais nada. Então acho que o caminho correto seria olhar quem que merece oportunidade nesse elenco que ainda não teve oportunidade de snap e ver o que a gente pode tirar a visão do elenco para 2022. Porque assim também, só para reforçar esse ponto, se a gente... as pessoas podem pensar assim, se você colocar o Ian Book ali faltando 2-3 jogos e ele não entregar absolutamente nada para você, ele vai ser um bust. Mas assim, cara, é uma escolha de 3º dia de draft, 4ª rodada. Jogadores que são escolhidos ali da 4ª rodada para baixo, você não tem tanta perspectiva de o cara ser um quarterback de que vai ganhar Super Bowl para você. Então, tirando o Dak Prescott assim, não são tantos nomes que de 4ª rodada, acho que foram que me vem à cabeça nesse momento. Acho que na liga só tem o Dak Prescott e o Kirk Cousins assim, que são jogadores de 4ª rodada de draft, que são assim, nesse momento, nível titular de NFL. Então, acho que até pra gente explorar um pouco do elenco que a gente tem, que a gente já imagina que seja enfraquecido, principalmente no ataque, olha essas peças com mais carinho, dá oportunidade, dá snap e ver o que a gente consegue tirar. E se não tiver nada no Ian Book, assim como a gente imagina que não vê no Taysom Hill e no Trevor Siemian, aí a gente pelo menos já sabe em 2022 que vai ter um draft para avaliar todos os quarterbacks da classe e pensar adiante com o que a gente também já tem de relatório do Ian Book nesse período de experiência. Cara, eu concordo muito, e principalmente se a gente chegar num ponto que não tem mais nada para perder, então a gente vai buscar ganhar alguma coisa que é testar. Mas até chegar nesse ponto, eu acho que devia, assim, com chance de playoff, devia tentar bastante, até porque no nosso histórico de draft, ser de 1ª a 10ª rodada não é tão valioso assim.
Nosso time consegue fazer bons drafts com outras posições e, sei lá, em 2017 teve aquele problema com o Adrian Peterson e aí entra o Camara. Não teria chance, talvez, se o Adrian Peterson estiver jogando bem. Então, não tem por que não dar snap para ele ou para qualquer outro, mesmo que a gente já saiba o limite, talvez. Uma vez que não tem nada a perder, testa as coisas, vai vendo o que vai aproveitar pro ano que vem. São 17 jogos dessa rodada por algum motivo, já que a gente não tem nada a perder, tem que tentar. Legal. Bom, vamos falar um pouquinho aí do último jogo do Jets-Eagles, João Pedro. Uma derrota aí pro Eagles. Fala um pouquinho desse jogo aí pra nós. Um jogo que começou interessante pra gente. Já abrimos o jogo com um retorno de 79 jardas. E, cara, foi um jogo que os papéis se inverteram, né? Acho que a gente já tá com um mindset aí diferente de vocês, ainda buscam alguma coisa, né? Ainda estão tentando aquela vaga de playoffs. Pro Jets já ficou muito difícil, principalmente depois desse jogo. Acho que, na real, depois do jogo do Bills, do jogo do Dolphins já ficou muito difícil. Então, pra gente aqui já é mais desenvolver essa galera que a gente draftou esse ano. Então, Zach Wilson, Elijah Moore, Elijah Vera Tucker eram os principais pontos focais. Cara, eu fiquei muito feliz com a atuação dele. Ainda tem alguns erros bobos, né? Coisa normal de calouro. Teve uma interceptação que acho que ele errou um pouco a leitura. Mas, de toda forma, liderou o time para três campanhas para touchdown, dois passes e um corrido dele mesmo, num QB sneak. Lançou para 226 jardas. E, cara, assim, acho que o ponto negativo do jogo continua sendo a defesa do Jets, que depois do início fantástico de temporada, até o bye estava jogando muito, simplesmente desapareceu, não conseguiu nenhum stop no primeiro tempo. E foi tão bizarro, cara, que o Eagles ficou com a bola no terceiro quarto por 14 minutos. O Jets teve 1 minuto o ataque do Jets teve 1 minuto com a bola no terceiro quarto. E aí não tem como ganhar desse jeito, né? Felizmente, é uma defesa muito nova, que também tem bastante desfalques. A principal contratação da defesa, né, o Carl Lawson, machucou já ainda no training camp. O substituto dele, o Bryce Huff, também machucou. Então, assim, é um time que é uma unidade que sofre com lesões e é muito jovem. Então, acaba... É meio difícil de cobrar alguma coisa diferente deles. Mas... pensando em avaliação, cara, para os calouros que estavam em campo, foi bem positivo, na minha visão. O Elijah Moore e essa conexão do Elijah Moore com o Zach Wilson é muito importante que se desenvolva. Parece que teve mais um passo nesse final de semana. Os dois têm percebido muito melhor, têm alinhado muito melhor os tempos dos dois, tanto das rotas do Elijah Moore quanto dos passes do Zach Wilson. O Elijah Vera Tucker continua sendo uma baita escolha para os Jets, é muito seguro na linha ofensiva, tem tudo aí para ser um titular do Jets aí pelos próximos 10, 15 anos, até onde a saúde dele segurar. Mas, de uma forma geral, cara, fiquei contente. Queria muito que tivesse ganho, porque, como eu falei lá no início, na apresentação, né, o Jets nunca ganhou do Eagles, que é o único time, né, que o Jets nunca ganhou, então estava ansioso para acabar com essa escrita. Infelizmente não aconteceu, vamos esperar aí o próximo confronto. Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Legal, vamos então partir para esse segundo bloco, onde a gente já começa a fazer uma prévia, né, do jogo contra o Jets. Maicon, o que você está esperando para esse jogo? Bom, você disse que na sua preferência Taysom Hill seria mantido. Você acha que o Sean Payton também está pensando assim? Eu acho que tá, viu? Não acho que... Até pela entrevista pós-jogo do Sean Payton, ele tentou tirar um pouco do peso dos erros e das decisões ruins do Taysom Hill, dando bastante ênfase para a luta que ele teve no jogo. Apesar dos erros, ele jogou machucado, já estava com uma lesão no pé. Durante o jogo ele sofreu uma lesão no dedo da mão direita, da mão que ele usa para fazer os passes. Então,
Se o Taysom Hill tiver condições, acredito que ele será novamente o titular do jogo. Não acho que a gente vai votar com o Trevor Siemian, não. E assim, esperar, eu não consigo esperar nada desse Saints atualmente. Eu acho que a gente tem que esperar um joguinho que a defesa entre forte, porque eu acho que a defesa é a única unidade desse momento em que pode dar alguma chance de vitória ao Saints nos próximos jogos que virão, independente de adversário. Seja ele o Jets ou o Buccaneers. Acho que a defesa é a chave de que vai fazer o Saints ganhar um jogo ou não. Porque o ataque, basicamente, ele vai fazer o básico e provavelmente vai fazer o básico mal feito porque a gente não tem talento no ataque. Simplesmente isso. Então, eu imagino então um jogo com o Taysom Hill, muito utilizando também a questão do atleticismo dele para correr com a bola, para ser esse dual threat. E um jogo que a defesa também consiga pressionar o Zach Wilson. E aí também entra uma outra questão das notícias de hoje, né? O Saints já não tem, por enquanto, o Marcus Davenport, a gente vai ter que aguardar o Injury Report da semana. E o Cameron Jordan hoje entrou na lista da Covid, né? Então, talvez também não esteja disponível para a partida. E aí, sem contar o Tanaka Passanhon, que está no IR, não deve voltar. Então, talvez o Saints entre com o Jalen Holmes e o Kyle Granderson como seus defensive ends. E aí, o David Onyemata pelo centro será a única peça de pass rush que o Saints vai ter assim de nível titular da equipe. Então também tem essa questão de como vai ser essa partida para New Orleans conseguir pressionar o quarterback do Jets. Mas eu não consigo ter perspectiva nenhuma de otimismo, mesmo num jogo que a gente espera um certo nível de favoritismo do Saints, cara. E aí, Enio, você na sua avaliação, você acha que, por exemplo, um Taysom Hill ali mesmo que ele esteja recuperado, mas não 100%, de repente Camara também ainda não está 100%, você colocaria na partida para jogar essa partida aí ou já iria poupando pro ano que vem? Então, foi o que eu disse, né? Eu acho que se tem chance, deveria tentar, porque a gente já não vai pegar uma vaga muito boa no draft mesmo. Então, mas, assim, a matchup é positiva, né? É boa pra gente. O forte da nossa defesa é a defesa terrestre, e o Jets, se eu não me engano, tem o 32º ataque terrestre. Então, se tem um jogo que os desfalques na linha defensiva vão fazer menos estrago, é nesse. Então, isso vai fazer o Zach Wilson calouro, ficar nervoso. Pode ser que a gente intercepte bastante ele. Se o Letmore jogar bem, se o P.J. Williams, eu acho que foi o nosso melhor jogador defensivo do último jogo, se ele repetir. Então, assim, se o ataque não espalhar, que deve provavelmente ser o Taysom Hill mesmo, eu acho que dá pra ganhar fácil, porque a defesa tende a dominar, né? Tende a ganhar nas trincheiras desse jogo. É preciso ver, né, como é que vão ser essas questões das lesões. A gente tá gravando hoje aqui na segunda-feira, né, no dia 6/12, então talvez quando o podcast estiver no ar já teremos aí novas atualizações a respeito das lesões e da situação do Cam Jordan. O Cam Jordan, ele tá completamente vacinado, tá, gente? E para que ele possa jogar a próxima partida, basta ele apresentar 2 testes negativos consecutivos. Então, isso acontecendo, a gente pode contar com ele nessa próxima partida. E quanto aos jogadores, na quarta-feira sai o primeiro Injury Report, e aí vamos ver quem é que vai ter condições de jogar nesse domingo. E aí, João Pedro, você espera então que essa defesa do Jets volte a esse bom nível aí que teve nos primeiros jogos, principalmente porque nós, né, como ressaltamos tanto aqui até agora, esse ataque do Saints é bem pouco eficiente? Cara, é uma possibilidade. O que tem acontecido muito com a defesa do Jets é que eles têm tido um enorme problema com dual threat quarterbacks e com defesas com ataques, que usam bastante screen e passes curtos, tanto para running back ou até para tight end mesmo, porque, cara, de alguma forma a linha defensiva é a unidade mais forte dentro da defesa, mas os caras acabam não tendo muito tempo, né? Quando você tem um screen pass bem fora da zona onde fica a linha defensiva, e geralmente também o que tem acontecido muito é que os esquemas de ataque têm
tem forçado dobras na linha defensiva, então no Quinnen Williams, um pouco no John Franklin Myers, e aí os linebackers não conseguem segurar as corridas que chegam. Então os times têm sido muito bem sucedidos contra o Jets nesse ponto. E até perguntar para vocês como é que estava o status do Kamara, porque se fosse um jogo para ele voltar, talvez seja um jogo que ele consiga voltar em grande estilo, para ser sincero. Então, na semana passada o Kamara ele treinou de maneira limitada, mas ele foi preservado, né, contra o Cowboys. Então, olhando até como foi o injury report da semana passada, é bem provável que essa semana ele volte pro time titular e jogue, tanto ele quanto o Ingram. Então, acho que é um jogo em que a gente vai ter muito mais opções de running backs, e até levantando um ponto que o João falou, pode ser então uma oportunidade até do Saints conseguir explorar mais o jogo corrido e levar isso como uma chave para tentar ganhar o jogo lá em Nova York. Porque assim, nas últimas, eu tô tentando lembrar aqui, eu vou confirmar aqui, mas se eu não me engano o Eagles na semana passada teve 185 jardas corridas, e tem sido um ponto pro Jets que o time tem sofrido bastante, não tem conseguido parar o jogo corrido das equipes que jogam contra, isso mesmo, 185. Principalmente em esquemas de corrida que geralmente o running back tem aquele tempinho para esperar o gap abrir, esperar os bloqueios se desenvolverem. A defesa do Jets acaba nunca esperando, ou eles saem muito direto para a linha para tentar parar logo lá no início, ou então eles dropam muito, né? Às vezes em esperando alguma jogada de play action, e aí não tem tempo de recuperar. Então o running back acaba tendo aí umas 5 jardas que ele acaba correndo sem ser tocado. Então, voltando, o Kamara e o Ingram me parece um matchup muito favorável para o Saints. E o Jets vai ter problemas por aí. E olhando do lado do ataque, o Jets ainda não deve ter a volta do Michael Carter, o running back. Ele ainda está no injury reserve, e hoje confirmou que o Corey Davis vai ter uma cirurgia e vai perder o restante da temporada. Ele estava já jogando um pouco no sacrifício, teve lesão na virilha alguns jogos atrás e aí voltou. Essa semana, inclusive, ele era até dúvida. Na semana passada, ele inclusive era até dúvida para o jogo do Saints, mas aí conseguiu. Desculpa, para o jogo do Eagles, mas aí conseguiu jogar. Mas agora, durante o jogo do Eagles, ele sentiu um pouco mais. E aí hoje foi confirmado que ele vai ter a cirurgia. Então é mais uma peça aí que o Jets perde. E aí vai passar a depender de Denzel Mims, Keenan Cole, o próprio Elijah Moore já apareceu um pouco mais. Então o Zach Wilson já entra com menos peças. Tem mais uma lesão que o cara provavelmente não vai jogar. O Michael Carter II, que é o nickelback do Jets, ele entrou no protocolo de concussão, então vai ser dúvida para o jogo. Acho difícil que ele jogue, né? Ele teria que passar aí no protocolo essa semana, mas é uma outra perda, já numa secundária que já não tem tantos nomes importantes. É um cara que está fazendo uma temporada bem sólida, principalmente para as expectativas que a gente tinha dele, né? Uma pick de 5ª rodada. Então, acho que de início, cara, o prognóstico é muito ruim pro Jets, para ser sincero. Não só já tem a performance da defesa, mas aí, junto com essas lesões, fica bem complicado pro time. E você acha que, bom, mesmo diante disso aí, qual seria uma fórmula que o Jets pode tentar para poder conter esse time do Saints? Cara, defensivamente, vai precisar muito que a linha defensiva ganhe suas batalhas nas trincheiras. Quinnen Williams, o Franklin Myers. Não sei se o Sheldon Rankins volta, ele também não jogou contra o Eagles. Não sei se ele volta para essa partida, mas seria importante a volta dele. E, paralelo a isso, porque acho que a ideia aqui é primeiro pro Jets ter alguma chance, pensando do ataque do Saints contra a defesa do Jets, a gente vai precisar parar o jogo corrido de início. E aí, com o Kamara mesmo voltando ou não, a gente tem que limitar os ganhos do Saints de jardas corridas nesse início
limitar, dependendo de quem for o quarterback, né? O quarterback também ter essas oportunidades de corrida para forçar mesmo o quarterback a lançar a bola. E aí a gente tentar ganhar na secundária. Mas aí precisa também que a secundária segure pelo menos um pouco, mantenha a marcação um pouco firme para que a linha defensiva tenha chance de chegar no quarterback. A chance é essa. No final, o jogo corrido do Saints não pode encaixar, o que tem acontecido com todos os adversários do Jets. Tem sido fácil, de certa forma, correr contra essa defesa. Então, a fórmula mágica é impedir consertar os erros das últimas semanas. E pensando de ataque, acho que o Zach Wilson e o Mike LaFleur lá na chamada de jogadas tem que manter a mesma ideia de jogadas que fez contra o Eagles. Passes rápidos, passes no espaço, algumas trick plays, jet sweep pro Elijah Moore, deixar a bola na mão dele para ele desenvolver mesmo a jogada. A gente não teve tantas jardas corridas nesse jogo. Acho que a falta do Michael Carter é muito sentida nesse quesito, mas em alguns pontos foram super importantes, ajudaram. Então o Mike LaFleur chamou bastante jogada de RPO, bastante play action. Então, assim, vai ter que continuar sendo criativo e não usando a mesma jogada ou o mesmo tipo de jogada sempre. Legal, acho que é por aí mesmo. Você concorda, Enio? Acha que a gente tem que estabelecer um bom jogo terrestre nesse jogo aí, independente de Camara ou não? Eu acho assim que não só tem, como vai ter que ser o plano de jogo, né? Porque já estávamos sem recebedores e agora também não teremos o principal do último jogo, que foi o Deontay Harris. Então, assim, a não ser que o Camara volte e seja o recebedor 2 que ele sempre foi no time, de fato não tem nem pra quem lançar a bola com tanta confiança, assim. O QB não é confiável e não tem o wide receiver que supra a necessidade, então correr vai ter que ser o plano de jogo mesmo. Então, essa batalha nas trincheiras é muito importante, a gente vai ter que ganhar, porque senão fica difícil pontuar no jogo. E aí, Maicon, é por aí mesmo? Eu acho que e até por conta do Saints também ter muitos desfalques, tanto de wide receiver, mas aí o desfalque de talento no grupo de wide receiver, e a linha ofensiva, mas aí com desfalque de lesão, o jogo terrestre ele é uma coisa fundamental para esses Saints, até por conta dos problemas que a gente vem tendo de ataque nas últimas semanas. E muitos deles vieram porque o Saints sempre se posicionava em terceira descida para 8, 9, 10 jardas, e aí não conseguia fazer as conversões. Então, conseguir utilizar o jogo terrestre, ainda mais com Camara e Ingram, que são dois ótimos running backs que podem nos dar esses ganhos que a gente não vinha tendo com outros jogadores, é fundamental para a gente conseguir estabelecer esse jogo, facilitar também a situação do nosso quarterback, independente de quem ele seja na partida, e ter um certo ritmo de ataque, né? Que é o que vem faltando nesses últimos 4 jogos que o Saints vem tendo dificuldade. E, bom, dessa forma você acha que esse é o jogo para encerrar essa sequência inédita na parceria Sean Payton New Orleans Saints? Qual que é seu palpite aí para esse jogo? Eu acho que esse não é só o jogo em que a gente pode fazer isso, como eu acho que é talvez o único que a gente consiga, que a gente tenha a melhor perspectiva visando essa sequência que a gente tem até o fim da temporada. Eu espero um jogo de poucos pontos, viu? Não acho que vai ser um jogo de muitos pontos, não. Eu espero uma vitória do Saints por 17-13. Então, não acho que a gente tem um poderio ofensivo também para anotar tantos pontos no placar com esses problemas de ataque que a gente vem tendo. A nossa defesa vai ser muito importante para a questão de posse de bola e posicionamento de campo. Então eu espero uma vitória de New Orleans assim, um pouco na bacia das almas e com um placar bem próximo. E você, Anil, qual é o seu palpite aí para esse jogo? Assim, com o máximo de otimismo que eu consigo ter com esse time, se tudo correr do jeito que normalmente não é, mas se tudo correr do jeito que está desenhado, eu acho que a gente pode conseguir ter um jogo com muitos turnovers e ter boas posições de campo até, para pontuar bastante. Que tem que tentar fazer touchdown, porque o nosso kicker também não é confiável. Então, assim, e se não for esse jogo, para encerrar a série de derrotas, também não vai ser nenhum, né? Então,
Pô, eu acho muito confiante, uns 21-7%. E aí, João Pedro, o Enio tá achando que nesse ataque aí do Jets não vai sair muita coisa, não. O que você acha? Dê seu palpite aí. Cara, eu até acho que o Zach Wilson pode surpreender. Não coloca a mão no fogo de início, mas como eu falei lá no início, ele tem evoluído, né? Desses 2 jogos pós-lesão, ele tem melhorado. A expectativa é que ele continue dando o próximo passo, que ele continue melhorando. Vão ter menos peças disponíveis para ele. Mas, cara, aqui eu acho que tem uma chance do Jets ganhar sim, mas bem pouca. Hoje eu vou mais na linha aí do Michael. Iria aí num 17, num 20-14. Eu ia até falar que ia ser 21-17, mas o Jets não tem kicker, né, cara? Então, assim, é difícil eu cravar qualquer 3 pontos aqui pro Jets. Então, vou aí de 20-14. Pô, é verdade, você lembrou aí que do kicker, e eu falei 21-7, eu gostaria de corrigir para 18-7, porque o nosso kicker vai errar todos os extra points. Pô, eu não sei se vocês têm o mesmo problema que a gente, mas o nosso é deplorável. O cara, por exemplo, o nosso dispensou um kicker nessa semana para o jogo contra o Eagles. O cara que chegou errou os 2 extra points. E a gente teve que fazer uma conversão de 2 pontos no terceiro touchdown, que a gente também não conseguiu. Então, sim, o Jets já entra sabendo que em quarta descida a chance de ir, ao invés de chutar field goal, é bem grande. Acho que os 3 piores times da liga no chute são Saints, Jaguars e Jets. Era incrível. E, assim, é um negócio que me dá muita raiva, né? Porque me parece que a liga e a torcida, de uma forma geral, costuma negligenciar o valor que o kicker tem, e nesse momento você percebe o quanto o cara é importante. E principalmente pro Jets, está fazendo a diferença entre ficar mais próximo dos jogos, ganhar alguns jogos, ou ter chance de ganhar, do que e simplesmente estar fora dos jogos antes do 4º período. A gente perdeu, né, um jogo praticamente por conta de extra points, né, que foi aquele jogo contra o Titans. A gente tinha uma pequena chance ali, nem que seja de levar para a prorrogação. O Jets assinou com o Ed Pinheiro, né, depois desse último jogo. Tava vendo aqui. Sim. Até num tweet do Mike Triplett, que é um jornalista que cobre o New Orleans Saints, e ele até fez uma brincadeira aqui que se os Saints e o Jets não poderiam fazer um acordo de não usar kicker nesse jogo. E aí seria um experimento para a NFL começar a testar aí novas regras para o jogo. Se eu fosse o Sean Payton, eu aceitaria na hora. Eu acredito que o Robert Saleh também vai aceitar. Porque, cara, é incrível. E aí, antes do kicker dessa semana, que eu esqueci o nome dele, a gente tava com a Amendola, foi um cara que a gente trouxe para a temporada, e assim, ele já vinha errando alguns field goals durante a temporada, mas aquele negócio você fala assim, beleza, isso aqui passa, dá para relevar, mas aí na semana anterior também passou do limite. Não acho que o time tenha resposta ainda para a posição de kicker. O problema do Saints é que nem a questão do kicker vai ajudar muito, porque apesar do kicker não acertar extra point, o Saints também não acerta a conversão de 2 pontos, né? Já tem as últimas 10 conversões, o Saints não acertou nenhuma. Então, o touchdown, que se o ataque conseguir anotar algum touchdown também, que o ataque tá terrível, o máximo que a gente vai anotar vai ser 6, não vai conseguir chegar a 7 ou 8, né? Então é um acordo que a gente assina, mas a gente assina também sabendo que a outra via que a gente poderia anotar pontos também não vai ser possível, né? E o mais bizarro, o Sean Payton no começo do jogo chamando um chute de 56 jardas, né? Qual que era a chance? Bem lembrado. Aquilo dá pra entender a não fez sentido. Não tem como. Eu acho que o Sean Payton também tá num modo em que, né, já era, e aí não tá nem tanto preocupado assim com esses resultados. E talvez até ele queria, sei lá, né, testar o kicker e falar, vamos ver, se acertar um de 56 aí, a gente pode de repente passar a confiar mais nele, né? Mas como não aconteceu, esquece. O meu palpite é, sei lá, acho que um 21-10, alguma coisa assim. Eu particularmente, eu não entraria de Taysom Hill, ainda mais se essa lesão no dedo aí ela
for um pouco mais significativa, eu deixaria para ele entrar nos momentos certos, só fazendo as jogadas de corrida mesmo, e talvez um passe curto ou outro, e iria administrando ali com Trevor Siemian e Ingram e talvez Alvin Kamara. Aí aproveitaria o Hill para dar essa opção de corrida também, de força no jogo terrestre, já que até o João Pedro ressaltou aí que é, né, uma dificuldade que a defesa do Jets teria, seria de parar esse jogo corrido, e baseado nisso, acho que eu iria de Trevor Siemian, mas concordo com vocês. Acho que o Sean Payton não vai voltar atrás se o Taysom Hill tiver condições. Marcelo, diga. Desse ponto que você levantou, que eu acho muito difícil de acontecer, de usar os dois quarterbacks, até porque eu não me lembro agora qual foi o insider que levantou, mas a questão do Taysom Hill, ele tá sendo muito preservado quando o Trevor Siemian jogava, porque por causa do grupo de QBs está super curto por conta de lesão, né? Então, e quarterback também é bem difícil você trazer alguém para ele se adaptar rapidamente ao sistema, e caso venha alguém de fora, de free agent, né? Em caso de mais lesões no grupo. Então, seria interessante se a gente tivesse um grupo mais profundo nessa posição, mas eu acho super inviável, e eu acredito que o Sean Payton também ache por conta disso, entendeu? Mas até por conta disso, também não acho que um vai jogar um ou vai jogar outro. Não vejo tendo snap para os dois nesse momento. Sim. Faz mais sentido, sim. Bom, isso seria só numa possibilidade. Realmente a comissão técnica está considerando que a temporada já foi para o espaço, e aí talvez há 2 ou 3 jogos ainda existia essa esperança, mas enfim, eu também concordo. Eu acho que isso não vai acontecer mesmo. Bom, gente, mais alguma coisa ou a gente já pode ir se despedindo? Que foi tudo já. Vamos lá. Maicon, brigadão mais uma vez. Opa, que isso, sempre à disposição aí pra gente poder falar de Saints, de tristezas, decepções, medos, que é o que esse time traz pra gente. Mas quiser acompanhar mais pra ouvir falar a palavra desse time, eu tô lá no Saints Nation BR no Twitter, falando umas groselhas lá. Isso aí, tamo junto, valeu pessoal. Valeu, Enio. Muito obrigado por participar aí com a gente. Cara, eu que agradeço o convite aí. Muito obrigado pela voz e boa noite pra todos aí. Como eu disse no começo da gravação, o Enio é do nosso grupo do Telegram, tá? Grupo onde os ouvintes do podcast, também o pessoal que sempre interage com a gente, que nos segue, fica lá conversando de tudo, na verdade, né? A gente não fala só de futebol americano, não. No fim das contas, a gente conversa de tudo quanto é assunto lá. Então, para quem tem interesse, manda aí uma mensagem nas nossas redes sociais e a gente manda o link para vocês. E, eventualmente, venha um membro lá do grupo participar com a gente aqui no nosso podcast também. Valeu demais. E aí, aproveito até para mandar um abraço também para toda a galera lá. Bom, muito obrigado também ao João Pedro, do @JetsNoar, lá no Twitter. Faz seu jabá aí, manda o número do Pix, se quiser também mandar um beijo pro pai, pra mãe, pro crush, enfim, fica à vontade aí. Pessoal, obrigado aí pelo convite, foi bom essa 1 hora aqui com vocês, falando sobre futebol americano. O Marcelo falou, né, tô lá no Twitter, no @JetsNoar, costumo colocar lá fotos, vídeos, notícias de última hora. O podcast Jets no Ar se encontra em qualquer agregador aí, seu agregador favorito. A gente faz parte também lá da rede Fambonanet. E a gente está começando um projeto aí de fazer algumas lives na Twitch. Então, geralmente quarta-feira, 8h30, dependendo aí muito da disponibilidade da galera, a gente consegue fazer uma live. Então, puder colar lá, colaborar, correr, estar com a gente, é isso aí. E agradecer aí pra galera, pros torcedores do Jets, que quando eu comecei o podcast eu achei que só tinha eu de torcedor e já achei mais 2, tem um pouquinho mais que isso, mas agradecer a galera aí que tem apoiado o podcast nesse ano todo aí. Ano que vem tem mais e, se Deus quiser, temporadas melhores pela frente. Eu fico feliz de verdade quando eu vejo assim, as pessoas dedicadas apesar, né, do desempenho das equipes. Aí a gente também tá com uma temporada assim bem pífia e muita gente continua acompanhando, continua com a gente, ouvindo o podcast, agradecer mesmo. E legal também que, né, os torcedores do Jets, que já há um bom tempo não tem tanto motivo para sorrir, mas é muito bacana ver vocês aí
fazendo um trabalho sem desanimar. Isso é o que move o esporte e eu acho fundamental. Parabéns para vocês aí e obrigado mais uma vez. Sempre que a gente tiver uma oportunidade, a gente te chama para estar aí com a gente de novo. Valeu, João Pedro. Fechado, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Estou à disposição. Bom, gente, é isso aí. Nós estamos chegando ao final do IDET 83. Para seguir a gente é só ir lá no Twitter, @SaintsBrasil09, no Instagram, @MundoRudet, no Facebook aí o Saints Brasil, só você digitar lá na busca, nós somos o primeiro resultado lá que aparecer. E temos nosso blog também, mundorudet.wordpress.com, sempre com algumas notícias, matérias e divulgando tudo sobre o New Orleans Saints aqui no Brasil, tá bem? Agradeço mais uma vez a audiência. Até semana que vem, galera. Rudet!